Louvado seja Deus pela vida e pela salvação, pelo que Ele realizou em nosso favor através de Cristo Jesus, o Senhor. Quem vos fala é a missionária Maria Zélia Araújo, da Segunda Igreja Presbiteriana em Campina Grande e membro da Missão Cariri para Cristo. Nós vamos meditar neste momento no Salmo de número 22, que tem por título o sofrimento de Cristo e a glória vindoura. Salmo de Davi. Nós vamos estar lendo na Bíblia de Estudo do Expositor, Bíblia essa que, para cada versículo, nós temos o texto escrito por Davi e temos o comentário de cada um desses versículos. Eu vou fazer essa leitura desta forma, de um texto que é composto de 31 versículos, para que você possa perceber, quando a gente diz vamos refletir, a gente vai ler o conteúdo e ao mesmo tempo fazer as indagações. O que cada versículo quer dizer para mim? O que cada versículo quer me ensinar? O que eu posso extrair desse texto que posso também ensinar a outros? Além disso, nós vamos fazer a colocação que se encontra na Bíblia de Estudo de Genebra, falando um pouco a respeito de Cristo nos Salmos. E vamos apresentar também as ideias centrais que se encontram no livro dos Salmos, que é apresentado pela Bíblia visual com infográficos. Todas as vezes que a gente está lendo um texto, nós já devemos perguntar que tipo de aplicação eu posso fazer desse texto. Pois a palavra de Deus é dita claramente pelo profeta Isaías, em Isaías 55:11, que aonde ela vai não volta vazia, mas faz aquilo que ao Senhor apraz. Também é dito no profeta Isaías que o Senhor nos criou para o louvor da glória dele, como está escrito em Isaías capítulo 43, verso 7. Você tem glorificado a Deus? Você tem exaltado o nome do Senhor na sua vida? Se não, você tem a oportunidade de buscar ao Senhor, porque a própria palavra nos ensina em Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mas fazendo a leitura do Salmo 22, a respeito do sofrimento de Cristo e a glória vindoura, nós temos: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Com relação a este versículo, nós temos a seguinte explicação. A dura realidade deste salmo descreve a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos narram o fato da crucificação. Este salmo apresenta os sentimentos do crucificado. Jesus exclamou esta palavra quando estava pendurado na cruz, como você pode ver em Mateus capítulo 27, verso 46. Esta representação o glorifica no sacrifício expiatório. Mostra um homem livre do pecado, o Senhor Jesus Cristo, abandonado por Deus, mas só no sentido de que Deus lhe permitiu morrer. Tal fato é único na história e nunca terá que se repetir. Este homem livre do pecado, Deus mesmo, manifestado em carne, converteu-se em sacrifício expiatório, com efeito a pena pelo pecado, que neste caso era a morte física, como pode ser visto em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Por isso ele foi ferido com a espada da ira divina, como está em Zacarias capítulo 13, verso 7. Naquele julgamento, Deus tratou definitivamente com o pecado e ao tratá-lo na pessoa de seu amado filho, mostrou sua ira contra o pecado e o seu amor pelo pecador. Assim ele se justificou e, além disso, redimiu o homem. Deus se revelou no Calvário como em nenhum outro lugar ou modo. Portanto, é impossível explicar e descrever os sofrimentos que verdadeiramente Jesus experimentou. Então, veja só, quando a gente fala em uma meditação, o primeiro versículo nos leva a todo esse contexto. E assim você pode perceber, ao ler, pegar a sua Bíblia e ler, você ir se perguntando: o que esse texto quer me ensinar? O que posso aprender de Deus e com Deus através da sua palavra? O que ele quer me mostrar? Seguindo a leitura do Salmo 22, olha o que diz o verso 2. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não há para mim sossego. Jesus, como oferta perfeita pelo pecado, Deus não poderia ouvir nem responder essa oração dele, pelo menos nesse momento em particular. Só poderia verter seu julgamento sobre o cordeiro imolado, como ele o tinha feito durante séculos. Veja que o apóstolo João diz a respeito de Jesus, quando o vê, que ele é o Cordeiro de Deus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Seguindo a leitura: porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel.
A declaração que mais se aproxima nas Escrituras é: Deus habita nos louvores de seu povo. Você tem glorificado a Deus na sua vida, no seu ser, na sua caminhada? Durante o ministério terreno de Cristo, ele se referiu a Deus como seu Pai e repetiu o título depois que ele tinha exclamado triunfalmente: está consumado, ele disse lá na cruz do Calvário. Mas, ao sofrer a ira de Deus como oferta pelo pecado, Jesus se dirigiu ao Pai como Deus, porque Deus é tão santo, ele não podia nem olhar para este sacrifício expiatório, muito menos ouvir e responder à oração, pelo menos quando Jesus levaria sobre si a pena do nosso pecado na cruz, como está em Marcos capítulo 15, verso 33 e 34, o que fora dito pelo profeta Isaías no capítulo 53. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. O que este versículo quer nos ensinar? Entretanto, Jesus não podia ser livrado desta terrível ação. Se fosse livrado, a humanidade não poderia ser libertada. Se o Messias fosse só humano, ele teria posto seus sofrimentos físicos em primeiro lugar e seus sofrimentos espirituais por último. Mas para ele, como filho unigênito de Deus, não havia uma angústia tão profunda quanto a ocultação do rosto do Pai. Você e eu precisamos ser vistos por Deus. O profeta Isaías já nos ensina em Isaías 59, verso 1 e 2, que o ouvido de Deus não está agravado, nem a mão do Senhor está encolhida. Quando ele fala do ouvido, ele diz que não está agravado, que não possa ouvir. E a mão do Senhor não está encolhida, que não possa abençoar. Mas o que faz o ser humano não receber a bênção de Deus são os seus pecados. O apóstolo João nos ensina: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está lá em 1 João 9. O verso 5 do Salmo 22 diz: clamaram a ti e foram libertados, confiaram em ti e não se envergonharam. O povo de Deus é ensinado a ter confiança no Senhor, mesmo quando as circunstâncias aparentam que Deus os abandonou. O cuidado infinito de Deus para conosco é possível pelo que Cristo fez na cruz e não por qualquer outro meio. Você vê um exemplo disso quando você lê Atos capítulo 10, que relata a história de Cornélio. Você vai ver que Cornélio era um homem de oração e um homem que dava a esmola, um homem que todo dia se apresentava diante de Deus. E um dia Deus disse a ele: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram à minha memória, mas você não. Se você quiser chegar à minha memória, mande chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que se encontra na casa de Simão Curtidor. Ele virá e te dirá as palavras que você precisa ouvir para estar na minha presença. E Cornélio não perdeu tempo e fez conforme o Senhor havia lhe orientado. O que você tem feito para estar na presença de Deus? O Senhor nos ensina que à medida que nós clamamos a Ele, Ele nos ouve. Mas Ele só nos ouve se a gente clamar da forma certa. E se você perguntar qual é a forma certa de clamar a Deus, é através do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus deixou bem claro para nós em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você quer estar na presença de Deus, busque a Deus da forma certa, ou seja, através de Cristo Jesus. Seguindo o Salmo 22, o verso 6 nos diz: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Este versículo quer dizer, a palavra verme, como Cristo a usou aqui, quer dizer que ele tomou o lugar mais baixo entre os homens para ser rejeitado, vituperado, cuspido e até humilhado, sofrendo infâmia e vergonha, como está declarado em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, Isaías, capítulo 49, verso 7, Isaías, capítulo 52, verso 14, e ainda Isaías, capítulo 53, os versos de 1 a 12, como já tinha citado antes, Isaías 53. No verso 7, o texto diz: todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo... Com relação a essa ação, olha o que diz a explicação. Foi por causa de seu próprio povo que ele foi pendurado na cruz. Você se diz povo de Deus? Se você se diz povo de Deus, ele fez isso em seu favor. Mas você tem se deixado ser conhecido como povo de Deus? Ou você tem se deixado levar pela sua própria vontade? Seguindo ainda a explicação, olha, em profundo sofrimento, eles sequer tiveram uma só palavra de bondade para com ele. Sorriram e zombaram dele.
De quem? De Jesus. Como está em Mateus capítulo 27, do verso 39 ao 43. Todos os que me veem zombam. Ainda hoje tem muitos que zombam de Jesus. E não observam que não é o mundo que leva o ser humano à presença de Deus, mas quem leva o ser humano à presença de Deus é Jesus Cristo, porque este foi e continua sendo o único sacrifício que agrada a Deus. Eu citei o exemplo de Cornélio, quando o Senhor enfatizou que as esmolas e as orações tinham chegado à memória dele, mas o próprio Cornélio não. Pense em você também, você que está ouvindo essa live. Tenho eu andado na presença de Deus? Tenho eu feito de conformidade que agrada a Deus? Ou tenho eu andado pela minha própria vontade? Lembre-se que o Senhor te dará a oportunidade de você voltar-se para Ele e se tornar filho dele. No Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12, ele deixa bem claro que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só quem reconhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida é que se torna filho de Deus. No verso 8 do Salmo 22, nós temos: Este confiou no Senhor, que o livre agora, que o salve, pois nele tem prazer. A explicação dada a este versículo é: na cruz, os inimigos de Cristo, seu próprio povo, na realidade, usaram as mesmas palavras que citadas neste 8º versículo, como você pode ver em Mateus, capítulo 27, verso 43. Com relação ao verso 9, o texto nos diz: Mas tu és o que me tirou do ventre, o que me faz confiar desde que eu estava nos seios de minha mãe. Esses dois versículos, ou seja, o verso 9 e em seguida vou ler o verso 10, mostram o relacionamento entre o pai e o filho desde o ventre de Maria. E este relacionamento, que nunca havia se rompido, agora seria, ao menos por um curto período de tempo, porque Jesus recebeu a pena do pecado do mundo. No verso 10 tem: Sobre ti fui lançado desde a madre, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus. Em certo sentido, isto é verdadeiro em relação a todos, mas em relação ao santo homem foi mais verdadeiro ainda, ou seja, em relação a Jesus. Como pode ser visto no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, verso 40, verso 49 e verso 52. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude, disse o salmista Davi, no verso 11. A análise desse texto, a descrição ou a correlação com o Novo Testamento é que todos os discípulos, deixando, fugiram, como pode ser visto em Mateus capítulo 26, verso 56. Verdadeiramente, ele era aquele que não tinha quem o ajudasse. No verso 12, o salmista diz: Rodearam-me muitos touros, fortes touros de Bazã me cercaram. Os touros simbolizam os líderes religiosos de Israel que, possuídos por demônios, determinaram-se a matar o Messias, como está em Mateus capítulo 27, do verso 1 ao verso 66, e como está em Atos 2, verso 36. Vou ler mais 2 versículos do Salmo 22, que é o 13 e o 14, e em seguida vou fazer a leitura da descrição a respeito desses versículos. Abriram contra mim suas bocas, como leão que ruge e que despedaça. Derramei-me como águas, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se nas minhas entranhas. A crucificação era uma das mais horríveis, se não a pior, forma de morrer invertida por homens iníquos, além da tortura espiritual, que foi o pior. Jesus sofreu de tal forma que não podemos imaginar. No verso 15 tem: Secou-se como um vaso o meu vigor, e minha língua se pegou a meu paladar, e puseste-me no pó da terra. A explicação é: mas ainda assim, sua morte ia ser uma morte totalmente diferente, jamais experimentada. Seria a morte do único perfeito, que propositalmente deu a sua vida como sacrifício. Porque cães me rodeiam, cercou-me o ajuntamento de malfeitores. Transpassaram-me as mãos e os pés. É assim que diz o verso 16. E quando você lê a respeito do sofrimento de Cristo, em Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai contemplar que isto aconteceu, porque cães me cercaram. Refere-se aos gentios que levaram a cabo a crucificação. Secou-me o ajuntamento de malfeitores. Refere-se aos escribas, sacerdotes e fariseus, efetivamente os líderes religiosos de Israel. Transpassaram-me as mãos e os pés.
cravando-os na cruz. Veja que Jesus recebeu cravo nas mãos, cravo nos pés, e ainda recebeu a lança no seu peito. O verso 17, poderia contar todos os meus ossos, eles olham e me contemplam. Para Cristo, pendurado na cruz, em completa humilhação, em outras palavras, totalmente nu. O verso 18, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha roupa lançam sortes. Você vê isto se concretizando, ou foi pronunciado 1000 anos antes do fato ocorrer, porque Davi veio 1000 anos antes de Cristo. E você pode contemplar este relato em Mateus 27, 35, em Marcos 15, 24, em Lucas 23, verso 34, e em João, capítulo 19, verso 24. Registram o seu cumprimento. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em meu socorro. Quando você olha para o contexto deste versículo, Jesus foi colocado na cruz às 9 horas da manhã, como descreve Marcos, capítulo 15, verso 22. Das 12 até as 3 da tarde, quando Jesus morreu, que também era o momento do sacrifício da tarde. As trevas cobriram a terra, pior, por um período de 3 horas, quando Jesus levava sobre si a pena do pecado do mundo, como está em Mateus capítulo 27, verso 45. Durante o período de 3 horas, o Senhor Deus não respondeu às orações de Cristo, nem o ajudou de maneira nenhuma. Entretanto, por que isso aconteceu? Porque era a penalidade do pecado que foi paga por Jesus, como está em Mateus 27, 51. E o Senhor pode efetivamente responder às orações de Cristo desse momento em diante, como está em João capítulo 19, verso 30, e Lucas 23, verso 46. No verso 20 do Salmo, ele diz: livra da espada a minha alma, minha única e predileta. Minha alma, Jesus estava se referindo à sua alma, e da força do cão seria dos gentios e principalmente de Pilatos. Salva-me da boca do leão, ou seja, dos líderes religiosos de Israel, a saber, quem eram eles? Eram os sacerdotes, os levitas e os escribas. Salva-me da boca do leão. Nos versos de 1 a 21, apresentam os sofrimentos do Messias, enquanto que, nos versos do 22 ao 31, apresenta a exaltação e a glória do Messias. Temos que declarar seu nome a todo o mundo. Exaltá-lo pelo que ele faz ao redimir o homem pecador. Você e eu precisamos pensar nisso, pois ele fez pecado e se humilhou em morte de cruz em teu e no meu favor. Vós que temeis ao Senhor, disse o salmista, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o. Todos vós, descendência de Israel. Todos os crentes têm que exaltar ao Senhor pelo que ele fez. Jesus é a fonte e a cruz é o meio. Porque ele, o Deus Pai, não desprezou nem abandonou a aflição, ou seja, o sofrimento de Cristo. Do aflito, quem era o aflito? Seu filho unigênito, ou seja, Jesus. Nem dele escondeu o seu rosto, não permanentemente, mas somente por 3 horas. Mas quando ele, o nosso Salvador, clamou a ele, ou seja, ao Deus Pai, ele o ouviu, gritou da morte, e o Senhor o ouviu, o ressuscitou de entre os mortos. Desfrute desta bênção inefável. O verso 25 diz: de ti será o meu louvor na grande congregação. Todo santo tem que exaltar Deus pelo que Jesus fez por nós na cruz. Os meus votos, ou seja, as promessas, pagarei diante dos que o temem. No verso 26 diz: comeram os mansos e serão saciados, louvarão ao Senhor os que o buscam, viverá o vosso coração para sempre. A cruz nos proporciona vida eterna com Deus. Vou fechar essa reflexão lendo os versos do 27 ao 31, e que esta palavra encontre guarida no teu, como tem encontrado no meu coração. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se humilharão, adorando perante a tua face, porque do Senhor é o reino, e ele domina entre as nações. Comerão e adorarão todos os poderosos da terra, prostrar-se-ão perante ele todos os que descem ao pó, e nenhum poderá conservar viva a sua própria alma. A posteridade o servirá, irá declarar o Senhor a cada geração. Virão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez.
fechando as palavras quando ele o fez, referem-se ao grande preço que Jesus pagou pela redenção do homem. Isto foi feito. Consumado está, como está escrito em João 19, verso 30, será contado de geração em geração. E assim ocorreu e ocorre até agora. Deus espera que você e eu façamos isso, pois essa é a proposição para que ele nos conduz aqui. Diz o profeta Isaías que formosos são os pés dos que anunciam as boas novas de salvação. Anuncie para a glória de Deus e a alegria do teu coração. Que ele, pois, nos abençoe. Amém.